Estamos de volta recebendo hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo a médica reumatologista, a doutora Eni Pereira. Mais uma vez, Eni, obrigada, viu, pela gentileza da presença. A gente fala hoje sobre fibromialgia. É uma doença e um probleminha de saúde que causa muitas dores musculares, uma dor intensa, é uma dor crônica. Então, ainda não existe uma cura, o que existe é tratamento para você aliviar esses sintomas e aí o sintoma principalmente da dor, que é o que acaba incomodando muito e às vezes limitando muito, né, Ni? Você disse alguns dados assustadores, o número, a incidência em mulheres é muito alto. Maior do que em homens, né? Mas tem em homens também. Você comentou, a cada 9 mulheres, a pré-menopausa um homem tem. É um fator que a gente associa com o aumento do risco, né? Acho que essa questão hormonal também. Essa questão hormonal também geralmente está associada também à depressão, né? 50% das pessoas que têm essa síndrome têm depressão. Aqueles que têm depressão associada, a gente sempre procura tratar a depressão e a gente tem um ganho muito grande de melhora. Melhoria da qualidade do sono também é muito importante. Assim, a reabilitação exige uma equipe multiprofissional. O tratamento é à base de medicação, como você comentou no bloco anterior. A prática da atividade física vai ajudar muito também, né, a diminuir essas dores e cuidar melhor do sono. Cuidar do sono, se tiver associação com a depressão, usar realmente antidepressivos, melhorar essa parte emocional, às vezes as sobrecargas de trabalho, sobrecargas de esforço físico. Aliviar o estresse, né? Aliviar mental o estresse. E do corpo. É uma questão assim muito ligada ao aumento do estresse, às crises também. Né? Não tem cura, o que existe é o tratamento para a gente ter qualidade de vida mesmo tendo esse problema. Eu acho que, assim, poucas doenças a gente cura hoje em dia, né? A gente tem muitas coisas crônicas que a gente controla. E a fibromialgia, eu acho que ela passa pelo desconhecimento também, por parte do público em geral. As pessoas precisam prestar mais atenção que existe, porque ela é uma doença frequente. 15% dos pacientes que procuram a especialidade de reumatologia podem ter esse diagnóstico, né? É bastante alto. É bastante gente. E em termos de população geral, não tenho dado específico de cabeça, mas eu acredito que seja por volta de uns 2%. Da população. Mas é bastante gente, pensando na população, né? Em geral. Do todo. Chegou outra perguntinha interessante, Lia Rosa Laureano. Tati, é verdade que o cloreto de magnésio pode auxiliar no tratamento e no alívio das dores? Olha, o cloreto de magnésio, ele tem uma história bem antiga, há uns 30 anos ou mais. Tinha o padre do Sul que fez algumas pesquisas com esse tratamento de cloreto de magnésio para dores musculares. Ele tem um uso popular, não existe nenhum estudo que eu conheça de longa, um estudo parametrizado, científico, para que a gente tenha... Nada comprovado cientificamente. A comprovação mesmo acadêmica, né? Mas ele tem um uso popular e tem pessoas que acabam dizendo que isso melhora. Na prática, o tratamento ele passa pelo uso de medicação, que, assim, analgésicos, anti-inflamatórios de forma esporádica, o uso de medicamentos que são estabilizadores da membrana dos neurônios, né? Porque essa é uma dor de origem central, então são medicamentos que agem no sistema nervoso central e alguns medicamentos da classe dos antidepressivos. Que vão ajudar a aliviar as dores. Isso. Andréia Lima participou também aqui pelas nossas redes sociais. Tati, sempre adoro as entrevistas, assim fico sabendo de muitas coisas. Beijo. Obrigada, viu, Andréia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Essa é a nossa intenção, né? A cada dia ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre algum assunto relacionado à nossa saúde, relacionado, né, à nossa cidade, ao nosso país, enfim, para que de fato a gente todo dia aprenda um pouquinho sobre determinado assunto. Hoje falando um pouquinho então sobre corpo humano, sobre fibromialgia e essas dores musculares que acometem muitos brasileiros. A minha xará, a Tati Falaschi, também mandou mensagem aqui via Face. Doutora Eni, uma excelente médica, excelente profissional, adorando a entrevista. Obrigada, viu, Tati, também aí pelo seu elogio. Doutora, recebendo muitos elogios e agradecimentos. Obrigada. Ana Maria
Batiston também participou. Tati, que entrevista maravilhosa, tô adorando. Obrigada, viu, Ana Maria? Porque, de fato, a fibromialgia é um assunto que a gente tem ouvido muito falar, né? Um probleminha que a gente tem ouvido muito falar, mas algumas pessoas ainda têm curiosidade. Então, é uma doença crônica, gente, ela não tem uma cura, é aquele tratamento que você deve fazer com a medicação. Em 50% dos casos, né, tá associado aí à depressão. Quem tem esse problema, o ideal é praticar atividade física para melhorar, aliviar essa dor, fazer o uso da medicação e dormir bem, né? Então, cuidar, preparar o corpo para você tentar dormir bem, aquele sono reparador vai ajudar a aliviar os sintomas. Existe prevenção, Eni? Olha, não existe uma prevenção assim, mas eu acredito que aquela pessoa que não é sedentária, que procura ter uma boa higiene do sono, né, dormir bem, procura deixar um pouquinho o estresse de lado. Eu acredito muito em atividades tipo meditação, sabe? Faz um bem, Faz né? um bem danado. Então, tratar realmente daquelas patologias que você tem e que causam dor, porque às vezes você tem uma dor lombar e ela vai cronificando, e de tanto ter aquela dor localizada, você acaba gravando no seu sistema nervoso central e acaba desencadeando um quadro de fibromialgia. Procurando fazer das atividades do dia a dia aquilo que consegue, não fazer sobrecarga, porque o ser humano de hoje, ele é pior que bombril, né? Ele está sobrecarregado, né, doutora? Por natureza. Então, assim, a gente tirar um pouquinho dos ombros aquele peso. As mulheres são muito responsáveis pela casa, marido, filhos, trabalho, beleza, porque você tem que ficar maravilhosa mesmo assim. E chega uma hora que tudo isso pesa, o corpo sente e pede socorro. Né? Eu acredito que isso seja uma causa, viu? Não está comprovado, vou tentar pesquisar. Mas pela sua experiência, né, doutora? Chegou uma outra participação, uma artesã de Natal, Rio Grande do Norte, participou. Beijo para você, viu, Lala? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Lala Félix se manifestando aqui agora pelo Instagram. Tati, sua artesã, eu tive algo que me deixou muito preocupada. Minhas mãos incharam demais, ficaram quentes e doloridas. Isso pode ser algum indício de fibromialgia? E aí ela comenta, nas articulações do meu corpo, eu passei a sentir também dores intensas depois dos 35 anos. Essas dores voltam em períodos, vão e voltam. Pode ser fibromialgia? Então, as dores no corpo pode ser fibromialgia, teria de ter uma avaliação mais detalhada. Mas aquela da mão é inflamatória, com certeza. Porque o paradigma da inflamação é dor, calor, edema e sensibilidade. O edema é o inchaço, é tudo que ela falou aqui que tem, né? A dor, sentiu que a mão ficou mais quente. Calor, tumor, rubor e dor. Isso é inflamação. Ela está com alguma inflamação na mão. Talvez até ela comentou, ela é artesã, pode ter sido uma tendinite, alguma coisa, ou até uma artrite inflamatória. Ela merecia mesmo uma avaliação bem feitinha. Tem que passar por um profissional. Porque inflamação é o que ela falou, exatamente o que ela falou da mão. Ela deu todas as características, né? Deve ter inflamação aí. Tem que cuidar, tá, Lala? Vai aí em Natal, Rio Grande do Norte, procura algum reumatologista, passa por uma avaliação para você cuidar desse problema, tá? E aí fica atenta em relação a essas dores que você começou a perceber a partir dos 35 anos, né? Se elas permanecem, porque como a doutora falou, a fibromialgia, geralmente ela ultrapassa 3 meses. Então, por pelo menos 3 meses, você vai sentir essa dor, esse incômodo, né? Ela não cessa, ela fica aí com você durante todo esse período. Se você está tendo esses longos períodos de dor, também vale a pena procurar um reumatologista. Isso. Porque sentir dor não é normal. Às vezes a gente entra na fila 2 vezes. A gente pode ter uma coisa e não impede de ter outra. Tudo depende de uma avaliação, realmente. Mais uma perguntinha, doutora. Gostei da participação. Jane, de Viçosa, Minas Gerais. Jane, beijo para você. Tati, estou adorando a entrevista com a doutora. Eu tinha uma dor crônica nas costas e um cansaço fora do normal. Por anos, senti esse problema. Procurei um reumatologista e descobri que tenho esclerodermia. Tá certo, doutora? Esclerodermia. Esclerodermia. Autoimune, sofri com muita dor. Você podia debater esse assunto numa outra ocasião. Excelente sugestão. Sim. O que é a esclerodermia que ela comentou aqui? Então, a esclerodermia é uma doença autoimune que ela pode ser localizada, né? Assim, na pele,
se limitar a lesões de pele e ela pode ser esclerose sistêmica, que aí é uma doença mais impactante. E aí, na forma sistêmica, você tem uma forma mais limitada, que é mais leve, que atinge mais as mãos, ela tem o fenômeno de Raynaud, a esclerodactilia, acometimento de esôfago, pulmão, né? E tem a esclerose difusa, que a pele vai ficando espessada, courácea mesmo, parece um couro. E parece que a pele vai, o espessamento da pele vai provocando deformidade, rigidez nas mãos, às vezes ulcerações nos dedos, é uma doença. Essa esclerose difusa progressiva, ela é uma doença sistêmica grave. Tem vários níveis, ela então, tem, de tem doença. a esclerodermia localizada na pele, que são placas que parecem umas cicatrizes, né? Tem golpe de sabre, tem algumas... Essa doença é uma doença rara e, assim, interessante até de conversar. A gente viu até, inclusive, Ela é uma diferente. telespectadora, né, que recebeu o diagnóstico, ela, né, diz aqui que já está passando pelo tratamento. Tratando. Mas gostei da sugestão, viu? A gente, quem sabe, não marca aqui um segundo bate-papo. Né, mas essa é uma doença falar. mais rara. A título de curiosidade, acho que também vale a pena, né? Tá a gente bom. conhecer mais sobre o nosso corpo. Doutora Eni, queria muito agradecer, viu? Sua presença hoje, a gentileza da sua participação no nosso programa. Imagina. Espero que tenha sentido à vontade. E eu faço o convite, então, para você voltar numa outra oportunidade, para a gente falar mais sobre esses assuntos, né, que estão relacionados à sua especialidade aí, a reumatologia. Muito obrigada, Tati.